Amém. Mais uma vez, queiram todos receber a paz do Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de vocês, por me receberem também. Deus abençoe a sua vida. Estarei sempre intercedendo pelo seu ministério, pela sua família. A toda a igreja, recebam desde já, irmãos, os meus mais sinceros sentimentos de gratidão pela oportunidade que vocês têm de fazer esse congresso para cultuar ao Senhor. Que o céu a cada dia multiplique a unção dele sobre a vida desses jovens. É um convite muito honroso estar aqui com vocês. A chuva começou, que Deus glorifique o nome dele, amém? Quem trouxe a Bíblia? Abra comigo em Êxodo. Êxodo, capítulo de número 2. Êxodo, capítulo de número 2. Ao pastor Igor, obrigado pela oportunidade, meu líder. Deus abençoe a sua vida. A todo o corpo de obreiros, recebam o meu abraço da minha família, da minha esposa, da minha filha Esther. Elas não pôde vir, hoje é culto da família, mas eu trago o abraço dela, o abraço do meu ministério. Já que tem bastante jovens, é bem cabível eu dizer isso daqui. Eu tenho 25 anos, sou casado há 11 anos, tenho uma filha de 3 anos. Essa é a família que o céu me deu e tem me preservado com elas. Então que o céu preserve quem colocou do seu lado, ame, respeite. Há uma juventude aqui na minha frente, há jovens sentados. É o nosso futuro, então a gente que somos mais velhos um pouco, digo não tão de mim, dos irmãos que tem de 30 para cima, venhamos passar um legado de vida para essa geração que está crescendo, ensinando eles o caminho de Cristo. Amém? Quem encontrou, irmão, diz amém. Êxodo, capítulo de número 2, verso de número 1. Pode ficar sentado do jeito que você está. A palavra de Deus diz assim: E foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que era formoso, escondeu-se por 3 meses. Quantos meses? 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca, betumou com betume e pondo o menino nos juncos à beira do rio. A sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e viu a arca no meio dos juncos, enviou suas criadas e o tomou. Capítulo de número 12, irmãos. Achei rapidinho, do Êxodo, capítulo de número 12. Verso de número 3, diz assim: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10º mês, tomai para si um cordeiro, segundo as casas dos pais dos cordeiros, para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, tome então só com um vizinho perto de sua casa, conforme ao número das almas, conforme ao comer de cada, e o fazei conta para o cordeiro. O verso 5, irmão. Cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, a qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todos juntamente da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Amém?
Olhe para o teu irmão e diz: o cordeiro teve que morrer para que nós fôssemos vivos em Cristo. Glória a Deus. Irmãos, como já foi dito pela irmã, não é que a hora da palavra é de sumamente a mais importante. Tudo foi aceito no decorrer do culto. A adoração, os louvores, a apresentação. Essa foi a hora que Cristo recebeu de nós a adoração. Agora essa é uma hora que Cristo trará dele algo para a nossa vida. Eu creio que tem muita gente espiritual aqui que veio buscar de Deus uma direção. É congresso de jovens. Então eu queria dos irmãos só um pouquinho da atenção. 15 minutos eu vou criar uma linha de raciocínio com os irmãos. Aí assim a gente mergulha, amém? 15 minutos eu vou criar uma linha de raciocínio e só assim a gente mergulha, amém? Paulo diz em Romanos 12 que devemos dar a Deus um culto lógico, um culto com raciocínio. Então eu preciso do seu raciocínio, da sua atenção. Irmãos, na hora da palavra, o espírito do opositor é a hora que mais trabalha. Dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de dormir, dá vontade de andar, dá vontade de entrar no WhatsApp, dá vontade de um monte de coisa. Então, irmão, eu peço que você que está com alguma vontade, algum desejo, não ande, não caminhe. Você que está ao lado de alguém, acotovele o seu irmão assim, ó, e diga para ele: não conversa comigo. Mas diga igual homem e mulher de Deus, diga: não conversa comigo. E se ele conversar contigo, você sai do lado dele em nome de Jesus, irmãos. Então assim, como combinado, eu preciso de 15 minutos para me criar uma linha de raciocínio. Só assim a gente mergulha, amém? Tem muito jovem, então eu vou usar uma linguagem bem mais simples para o enredo da noite deste dia, amém? Pois bem, fica comigo, 15 minutos, só assim você vai entender o que o céu quer para a sua vida. Irmãos, quando eu leio Êxodo, a passagem que eu li ainda no capítulo de número 1, o enredo que prepassa o livro do Êxodo, o cumprimento é de promessa que Deus fizera a Abraão. No capítulo 12 do livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus convida a Abraão para sair de Ur dos Caldeus para viver uma metanoia, uma mudança radical de vida. Então Abraão sai e começa a caminhar com Deus no deserto a fim de construir relacionamento. Quando chega no capítulo de número 15, Abraão, que já é Abraão, está dentro de sua tenda queixoso, pois ele acumulou muita riqueza e não tem prosperidade. O desejo de Deus foi sempre abençoar seu povo. Abraão tem riqueza, mas não tem prosperidade. Deus vem para Abraão e numa visão contemplativa tira ele de dentro da tenda e pede para ele contar as estrelas do céu ou as areias da praia. E ele vê que é incontável. Deus diz: pois assim será a tua descendência, incontável quanto as estrelas do céu e numerosas quanto a areia da praia. E a Bíblia diz que Abraão creu e isso foi-lhe imputado por justiça. No capítulo 15, no verso 7 de Gênesis, Deus olha para Abraão e diz: Abraão, foi eu que te tirei de Ur dos Caldeus a fim de dar-te uma terra por herança. E quem faz menção dessa terra não é Josué, não é Moisés, é o próprio Deus. Deuteronômio capítulo de número 8, verso de número 7. Deus olha para os filhos de Israel e diz: eu vou colocar vocês em uma terra boa, terra larga, terra de figo, terra de uva, terra de romã, terra de vale, terra de monte, terra onde não falta pão, terra onde vocês não terão escassez de nada. É uma terra próspera, terra de prosperidade. Os irmãos conhecem, é a Canaã de Deus, terra de estabilidade. Quando Moisés estava apacentando o povo,
A Bíblia disse que ele enviou 12 homens. 2 homens, igreja, trouxe um cacho de uva. 2 homens, um cacho de uva. Para você ver de tanto que a terra era próspera, que precisava de 2 para carregar um cacho. De tão que a terra era larga. Mas Deus diz, eu vou colocar vocês nessa terra. Eu vou introduzir vocês nessa terra. Mas tem um princípio, Israel. Se de certo ouvires, Deuteronômio 8, verso 1. Se de certo ouvires as minhas palavras, andares nos meus estatutos, fazendo com zelo de cumprir tudo o que hoje eu vos ordeno, vocês viverão. Há um comando de obediência. Se vocês ouvirem os meus mandamentos e guardarem, vocês vão ter vida. Então, obedecer a palavra de Deus, obedecer as leis de Deus, é conceito de vida. Mas em Deuteronômio 28, Deus olha para o povo e diz, se vocês ouvirem, guardarem e obedecerem as minhas palavras, bendito será aonde entrares. Bendito será no campo, bendito será em casa, bendito será o fruto do ventre. Vocês não serão estéreis, não tomarão emprestado, terão para emprestar. Não chamei vocês por cauda, chamei por cabeça. O inimigo arrumará 7 caminhos para fugir da presença de vós. Isso é, se ouvires e obedeceres as minhas palavras. Mas se vocês não obedeceres a palavra que hoje eu vos ordeno, todas essas bênçãos virão em forma de maldição. Deus está dizendo, se vocês ouvir, guardar, praticar o que eu disse para vocês, vocês vão ter vida e vão ser abençoados. Vocês vão ter vida e ser abençoados. E não precisa correr atrás de bênção, não. Irmão que ama, obedece a palavra de Deus, a Bíblia diz que as bênçãos correrão atrás de vocês. Então uma palavra eu já libero essa noite. Aquele que veio aqui, sabendo e obedecendo a palavra de Deus, tu vai ter que correr da bênção, porque hoje ela vai te perseguir. A bênção de Deus vai correr atrás da sua casa hoje. Então Deus diz, se ouvir e obedecer, tem bênção. Se ouvir e não obedecer, vocês vão só existir. Vocês não vão ter vida. Irmãos, vida e existência, elas se unificam, elas são paradoxais. Ao mesmo tempo, se completam, mas são contraditórias. Vida e existência. Olha para o teu irmão e diga vida e existência. Deuteronômio 8. Se ouvires e obedeceres as minhas palavras, vocês viverão. Mas se não obedecer, vocês só vão existir. Existir, irmãos, é diferente de viver. Viver. Salmo verso de número 1. Bendito é o varão que não anda e não pede conselho para ímpio. Antes, medita na lei de Deus. É como árvore plantada que dá fruto na estação certa. Aquele que vive, irmão. Salmo 119, verso de número 9. Como o jovem se fortalecerá ouvindo a palavra de Deus. Salmo 119, verso de número 105. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra. Então quem ama, pratica a palavra de Deus, tem vida. Cristo disse, sem mim vocês não vivem. Eu sou caminho, eu sou verdade, eu sou vida. João capítulo 8, verso de número 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, quem ama e pratica a palavra de Deus tem vida, mas quem lê e não pratica só existe. Há caminhos para o homem que parece ser de vida, mas no final é de morte. Então Deus está dizendo para a mocidade que aqui está: quer ter vida? Ouve e pratica as minhas palavras. Quer só existir? Viva como os lá de fora. Porque os lá de fora, irmãos, eles não vivem, eles existem. Vou repetir isso aqui. Os lá de fora, eles não vivem, eles existem. A nossa mãe olhou para nós e disse: meu filho, estuda. Meu filho, não mata a aula. Meu filho,
me obedeça. E a Bíblia diz, aquele que honra pai e mãe, os dias se multiplicam na terra. É por isso que os nossos jovens hoje morrem com 15, 16 e 17. Porque pode ver o perfil de quem morreu. Desobedece a pai e desobedece a mãe. E Deus disse, se ama e ouve a minha palavra, vocês vão viver em samambaia. Mas se ouve e não obedece, vocês vão apenas existir. Crente e jovem que existe, ele mata a aula. Só vai para beijar na boca. E tem crente que só existe, mano. Ele só veio aqui por causa da menina que ele conhece. Ele só veio aqui por causa do jovem que convidou. Deus está dizendo, se não veio pela minha palavra, tu só está existindo, tu não está tendo vida. A gente tem que vir primeiramente pela palavra de Deus. Mas tem uns que só existem para ele. Netflix, açaí, shopping, WhatsApp, Instagram, de responder pai e mãe. Jesus está dizendo, tu só está existindo. Vai chegar um dia que essa obra que você não pratica hoje vai cobrar muito de você. Irmãos, não é eu que digo. Isaías diz uma coisa. Os jovens, que irmãos? Os jovens têm força, voa alto como águia. Não se cansa, não se fadiga. Corre, não cansa, corre e não fadiga. Mas a gente, quando é jovem, a gente não quer viver. A gente quer existir. Porque existir é mais massa, como se diz. Existir é mais top. Matar a aula é mais top. Beijar na boca é mais top. Desrespeitar pai e mãe é mais top. Fazer tudo que não é bom é mais top. E Jesus está dizendo, tu só está existindo. E a nossa mãe disse para nós, estuda, menino. Mas a gente não tem tempo para estudar. Acorda meio-dia, não lava uma louça, droga não o cobertor que está em casa. Chega a 14 anos e já quer namorar. É isso que é impressionante. Mas mãe, ele é tão forte, o que ele tem de massa ele não tem de cabeça, só tem gel e piolho. Pode ver, não trabalha, não estuda, não respeita pai e mãe. Mas mãe, ela é tão bonita, parece um violão. O tempo passa e ela vai virar um beijo. Pode ter certeza, porque a gente vive. Eu falo de mim, de quando a gente é jovem, a gente só quer viver. A juventude é boa, mas a Bíblia diz que a juventude, a gente tem força, a gente corre e não cansa, a gente tem disposição. Mas o tempo passa, irmão, e a nossa mãe bate na mesma tecla, a gente chama de chata, mas chama calado. A gente chama de chata, porque ela está dando terreno para a gente plantar, mas a gente não quer plantar nada. A gente é WhatsApp, Facebook, Instagram. A gente não quer nada da vida. E a vida passa. E a Bíblia diz que a força, a disposição, ela passa, irmão. Quando chega aos 70, é cansaço e fadiga. Irmãos, quando chegar no 70, você não tem mais a mesma força de quando tinha 12. Você não tem mais a mesma força de quando era moço e jovem. As crises vêm, as dores vêm. Vem dor na costa, vem dor de cabeça, vem crise, vem serviço, vem conta. Tem um monte de coisa para você fazer. Eu estou com 25 anos, mas eu sou pai, sou esposo, eu cuido da minha casa, eu prego, eu dirijo o campo na minha igreja, eu prego fora, eu trabalho. Tem um monte de coisa. Ainda tenho que dar conta da minha filha que me vira do ao contrário. Ela só tem 3 anos. Então, Deus está dizendo, planta hoje enquanto tu tem disposição. Isso é para os jovens. Semeia hoje, porque tudo que nós planta, a gente colhe. Mas a gente não planta nada de bom. O tempo passa, o cansaço passa e a fadiga chega. E, irmão, isso aqui, se não gravou nada do que eu falei, grava isso aqui. Tudo que você fez hoje refletirá no seu amanhã. O seu amanhã é responsável pelo semeamento de hoje. Mas tem gente que vai chegar nos 70 e quando for puxar o currículo de obra, não plantou nada, não tem nada para colher. E aqui eu uso um exemplo bem básico. E assim a gente mergulha. Quem quer ouvir diz amém? Amém. Deus olhou para a mãe de Sansão e disse, o que está na tua barriga é jovem, mas porém é diferente. Ele tem um mistério com ele. Se ele obedecer 3 princípios de mandamento, ele vai ser diferente da samambaia aí fora. Se ele viver 3 princípios, ele vai ser diferente. Qual é o primeiro?
Sansão não pode cortar cabelo. Sansão não pode beber nada que vem da uva. Sansão não pode tocar em animal morto. 3 coisas. Deus olha para Sansão e diz: se tu fazer essas 3, Sansão, tu vai ser diferente do povo aí fora. Não corta o cabelo. Cabelo fala de estética, a parte de fora. Então Deus está dizendo: primeiro tu cuida da tua vida espiritual, Sansão. Levanta, ora, seja crente obediente, que da parte de fora cuido eu. Vou providenciar tudo para você. Outra, Deus olha para Sansão e diz: Sansão não bebe. Geralmente, irmãos, eu já fui muito da gandaia, a irmã disso sabe. O diabo me amassava igual amassou a menina aqui na peça. Então ele me amassava demais. E eu gostava de beber. Quando você chega na balada, meia-noite, está todo mundo sóbrio, sentado, conversando, mas volta 4 da manhã. A bebida muda o destino do córtex pré-frontal, essa parte da cabeça. Então, quem tem consciência, meia-noite, volta 4. O que estava sentado na cadeira está em cima da mesa. O que beijava a mulher está beijando o homem. O que era para fazer necessidade no banheiro faz nas calças. Porque perde a direção. Deus está olhando para Sansão e está dizendo: Sansão não bebe. Porque se tu beber, todas as tuas decisões vai ser embriagada. E você vai dar só de cara na parede, Sansão. Então não bebe. Outra, não toque em nada morto. Mas a Bíblia diz que Sansão se apaixonou e está indo para casar-se. E no caminho, irmão, o leão vem contra ele. Ele rasga o leão. E a Bíblia diz que ao rasgar o leão, quando ele volta, tem mel na carcaça do leão. O que Sansão faz? A minha mãe disse, meu pastor disse, minha liderança disse, o meu pai disse que eu não posso pegar em nada morto. Mas Sansão pega. E pegar em algo morto no Antigo Testamento significa ficar impuro. A palavra impuro no hebraico significa tamé. E tamé é bloqueado. Então Sansão toca em algo impuro, mas a Bíblia diz que ele continua forte. Sansão fica impuro, mas Sansão ainda continua forte. E se a palavra impuro significa bloqueado, se eu pegar o meu aparelho celular e apertar o spawn, a tela desliga. Ele está funcionando, igreja, mas está sem utilidade nenhuma. Deus está olhando para Sansão e está dizendo: Sansão, se tu não ouve a minha palavra, a tua juventude passa. Você vai envelhecer e vai chegar um tempo que tu vai até estar funcionando, mas tu vai estar sem utilidade. Vai chegar um tempo que tu vai até funcionar, mas tu vai estar sem utilidade. Então, tu que está do lado do teu irmão, cotovela ele, sacoleja ele e diz: ouve a palavra de Deus hoje, porque ela é alimento para amanhã. Ouve a palavra de Deus hoje, porque ela é alimento para amanhã. Amém? Então, 3 princípios. Se você ouvir minha palavra, Sansão, não tocar em nada impuro, a tua vida vai estar desbloqueada, Sansão. E realmente, irmãos, tem gente que vive aí. Tem uns que existem. A gente vive porque amamos a palavra de Deus. Outros existem porque padrão de existência é padrão de matar prazer. Quem existe, vai para onde quer, faz o que quer, vive do jeito que quer. E quem faz o que quer é senhor de si mesmo. A gente não somos senhores, a gente somos servos. E servo não se manda, servo obedece. Servo não vai para onde quer, servo obedece. Deus olha para Abraão e disse: Abraão, eis que te faço essa promessa. Se vocês ouvirem atentamente e guardar, vocês vão viver. Não apenas existir, mas tem um porém, Abraão. Vocês, ou sua geração, viverá 400 anos aprisionado. Quantos anos, igreja? 400 anos. E a Bíblia diz que por intermédio de José, entra 70 almas. Eu estou caminhando para mim finalizar. Entra 70 almas e a Bíblia diz que se multiplica. Êxodo capítulo de número 1. Multiplica cerca de 2 milhões. É muita gente. E a Bíblia disse que morreu um faraó que conhecera José. E levantou-se outro faraó. E esse faraó, irmã, não é o que digo, é a Bíblia. Ele olhou para o povo de Deus e disse:
esse povo é forte. Se esse povo continuar crescendo, a gente vai perder o domínio deles. Então o que vamos fazer? Vamos botar serviços forçosos. Então o faraó começou a botar serviços forçosos. E eles viraram escravos. Trabalhava de manhã até a noite. E tem um porém. Escravo não tem CNPJ, não tem seguro do emprego, não tem salário. Escravo não tem nada, escravo trabalha. Mas a Bíblia diz que quanto mais botava jugo, mais o povo crescia. Porque o povo de Deus não cresce com opressão. Crente é assim, quanto mais você humilha, quanto mais você fala mal, quanto mais você inveja ele, mais Deus dá graça a ele para suportar as crises desse mundo. Então o faraó olha para o povo e diz, já que eu bato nesse povo e esse povo não para de crescer, tem outra ideia, vamos mudar a comida. E a Bíblia diz, Números, capítulo de número 11, que o povo olha para Moisés e diz, era melhor ter ficado no Egito, porque no Egito tinha alho, tinha pepino e tinha cebola. Olha o que Faraó está dando para o povo, alho, pepino e cebola. Porque Faraó olha para o povo e diz, essas crianças estão crescendo demais, então vou mudar a comida dos pais. Porque se eu mudar a comida, eles não vão ter força para fazer atividades maritais e vai parar de nascer menino. Mas a Bíblia diz que Faraó trocou a comida. E aqui eu não sei se é alho de manhã, pepino de tarde e cebola de noite. Mas quanto mais alho, mais pepino e mais cebola, mais o povo cresce legal e provável. Quanto mais Faraó arma o laço para destruir a geração que está nascendo, mais o povo cresce. Porque é assim, o mundo aí fora quer mudar o alimento das nossas crianças. O mundo aí fora quer mudar a comida dos nossos jovens. Mas eu aprendi uma lição com Isaac, Felipe. Isaac voltou para a cidade de Abraão e a Bíblia diz que Isaac teve sede. E o que Isaac fez? Isaac foi lá na cidade do pai dele e a Bíblia diz que podendo Isaac cavar outro poço para beber água, Isaac foi desentulhar os poços do pai. Por quê? Porque se ele cava um novo poço, ele não sabia o gosto da água. Então Isaac deu uma ideia. Eu vou desentulhar a água que meu pai bebia, porque eu conheço o gosto da água. E talvez Deus tenha que levantar a gente aqui com a mente de Isaac. Porque Isaac disse, eu vou desentulhar o poço de papai, porque a água que papai bebia, eu já bebi. E eu conheço o gosto, eu conheço o sabor. Mas hoje em dia é assim, igreja. Querem mudar a água dos nossos jovens. Querem mudar a comida dos nossos jovens. Querem dar para os nossos jovens qualquer coisa para comer. Mas quem tem poço cavado e legado, deixa história para a geração. E só para os mais velhos eu vou liberar isso aqui, meu. Tu tem que deixar poço para o teu filho matar sede. Tu tem que deixar poço para quando teu filho se sede, ele não ir beber água no Egito. Ele saber que o pai dele deixou um legado, deixou história. Porque os nossos jovens, eles espelham no reflexo do pai. O que o pai é dentro de casa, o filho quer ser lá fora. Se o pai xinga, o filho vai xingar. Se o pai se prostitui, o filho também vai se prostituir. Mas eu creio que Deus trouxe pais aqui nessa noite que estão semeando sementes na vida dos filhos. E quando os meus filhos vão procurar água para beber, eles vão saber que vocês deixaram um legado para eles matarem a sede. Porque os nossos jovens, eu vou falar isso aqui com propriedade, irmãos. Os nossos jovens estão indo beber água fora de casa. Os nossos jovens estão indo beber água fora de casa. Porque a menina toma a idade de moça e a mãe não tem caráter para falar do que é vida sexual para ela. O jovem toma a idade de rapaz, o pai não tem caráter de honrar a esposa para o filho se espelhar nele. E o que os nossos jovens fazem? Vai buscar conselho fora de casa. É por isso que os nossos jovens estão tudo morrendo de sede, irmão. Porque a água que é dentro de casa a gente não dá para eles beber. A água que era para a gente ter na geladeira para dar para eles matar a sede, a gente não dá. Mas eu creio que Deus trouxe gente aqui para o poço. E quando os nossos Isaac for beber na água, ele vai dizer, pode me dar outra água, eu só vou beber da água que meu pai bebia. Eu só vou matar a sede da água que meu pai bebia. Tem alguém que trouxe glória aqui. Os nossos jovens profetizam. Não vou beber da água que o mundo oferece. Os nossos jovens vão beber da água que nós está deixando como legado.
Porque eu vou falar, irmão, porque Mateus 6, a Bíblia diz, entra dentro do quarto e fecha e vai orar. Mas os nossos jovens hoje fecham a porta porque estão depressivos, descontrolados, síndrome do pânico. Os nossos jovens estão atribulados, irmãos. Os nossos jovens não oram. Por quê? Caráter de pai e mãe. A gente não lê Bíblia em casa. Nossos jovens não vê gente dobrando o joelho. Nossos jovens não vê gente cantando o hino da água. Então tudo que eles veem, eles também querem fazer. Então estão morrendo de sede. E onde é que os nossos jovens matam a sede? De madrugada na internet, vendo site que não agrada o nome de Deus. E onde é que os nossos jovens estão matando sede? Eu estou falando isso aqui porque eles têm idade de receber e saber o que é. Porque hoje toda criança de 6 anos tem um aparelho celular na mão. E o pai não vai ver no poço qual é a água que o filho está bebendo. Entrega na mão do filho e diz, vai matar a tua sede. E os nossos jovens estão tudo morrendo intoxicados, irmão. Porque a gente é que está matando. Mas Deus vai levantar a liderança com a autoridade aqui dentro hoje. Estou sentindo a autoridade de Deus, eu vou falar. Deus vai levantar líderes que matam a sede dessa juventude. E a Bíblia diz, bota carga, o povo cresce. Troca comida, o povo cresce. Faraó tem uma ideia, e aqui eu finalizo. Qual é a ideia? Manda que as parteiras vá, e quando chegar na casa dos hebreus, é para matar antes de nascer, se for de sexo masculino. E a Bíblia diz que as parteiras foram. Quando chegou, o menino já tinha nascido, irmão. E difícil é o Egito aí fora matar quem já nasceu. Tu não entendeu? Eu vou repetir para ver se você pega. Difícil é alguém matar quem já nasceu, irmão. E Faraó chamou e disse, por que não fez o que eu mandei? Elas olhou e disse, hebreu é diferente de egípcio, irmão. Quando a gente chegou lá, já estava tudo nascido. É por isso que o Egito aí fora do sul não vai para aquele congresso, porque ele queria matar, ele queria destruir. Mas Deus encheu hoje aqui de ideia e que pela luz hoje, irmão. É por isso que o Egito está endemoniado, irmão. Porque está vendo os nossos jovens tudo nascido e está dizendo, como assim? Botei jugo, eles crescem, troquei comida, ele cresce. Mandei matar, mas está vivo. E a palavra eu tenho para liberar. Difícil é o mundo matar quem já viveu. E qual é a estratégia? Eu vou falar isso aqui. E qual é a estratégia de Satanás, irmão? Satanás agora está entrando na mente daqueles que servem ele para invadir a escola e matar os jovens. Para invadir aí e matar os nossos jovens tudinho. Mas eu preciso a palavra de Deus, porque ele na autoridade do Espírito. Enquanto o inimigo está dizendo, vai lá matar, Deus está protegendo a minha geração. Deus está protegendo a minha geração. Tua casa não vai morrer, teu filho não vai morrer, tua família não vai morrer. Deus vai esconder a minha geração hoje. Porque aquele que te guarda não dorme, não tosqueneja, não vacila. Porque aquele que te guarda não vacila. Não vacila. Pode se levantar mil do teu lado e 10 mil da tua direita. Quando se levantar, Deus vai descer na terra. Vai cortar o laço, vai ter a lança, vai queimar carro no fogo. Mas a tua família o diabo não mata. A tua família o diabo não mata. E a Bíblia diz em Salmo 91 que um passarinheiro arma o laço, mas a Bíblia diz que Deus está acolhendo todo mundo. Porque enquanto ele arma o laço, Deus vai pisar na terra hoje para dar livramento. E assim diz o Senhor para alguém aqui essa noite. Terça-feira, teu filho não ia voltar para casa, mas só porque tu veio aqui hoje, vou dar livramento para tua casa. Isso aqui é para quem fez, irmão. Vou dar livramento para tua casa. E o Egito não vai matar a minha geração. A mesmo sacode que está do teu lado e diz, o Egito não vai matar a minha geração. Então o Egito fez assim, bota carga, povo cresce, troca comida, povo cresce, manda matar, mas já nasceu, então não mata. Então ele tem outra estratégia, e é a quarta. E qual é a quarta estratégia? Isso aqui é para quem tá ligado, quem tá boiando não pega não. Qual é a outra estratégia? Manda jogar no rio. Jogar onde, irmão? Irmãos,
cá para mim. O rio Nilo é da onde o Egito bebe água, porque a água é potável. É da onde o Egito come os peixes. Então o Nilo é vida. Olha para o teu irmão e diz: Nilo é vida. Quando a enchente do Nilo subia, os animais vinham beber água e atraía caçadores. Então o Nilo é fonte de vida. É no Nilo que o Egito bebe água. É no Nilo que o Egito mata a fome. Então o Nilo é vida porque mata sede e mata a fome. Isso aqui é para quem é. E qual é a estratégia de Faraó? O Nilo é vida. Vamos pegar as crianças que estão nascendo? Porque se essas crianças tomar a mentalidade de quem são, é difícil a gente parar eles. Se eles souberem o poder que eles têm, é difícil a gente parar eles. Então o Faraó tem uma estratégia. Qual é a estratégia? Pega todos os meninos, pega todas as crianças e joga no Nilo. Ou seja, joga na vida do Egito. Porque vão crescer com o costume do Egito. E a mente de Faraó é: se eu jogar as crianças que estão crescendo, tomando a mentalidade de quem são, na vida do Egito, a vida do Egito é água. E água sufoca. Então o Faraó está dizendo: vamos sufocar essa geração na vida do Egito. E a estratégia de Satanás aí fora. Eles querem os nossos jovens sufocados ali na vida do Egito. Quer sufocar os nossos jovens na vida do Egito. Então uma coisa, água, irmão, ela gera pressão. E ela gera uma corrente. E a Bíblia diz que enquanto a vida do Egito está matando um monte de jovens aí fora, Deus está levantando o Joquebede para fazer uma arca. Vou falar isso aqui. A arca, pastorinho, foi feita para aguentar a pressão e a corrente da água. A arca foi feita para aguentar a pressão e a corrente da água. Isso aqui é para quem está ligado. Então o Faraó está dizendo: antes de crescer, vamos afogar eles na vida do Egito. A pressão da água passa debaixo de Moisés, mas Moisés vai pegar para a pala. Se eu pegou desse lado, eu vou pegar desse lado. Enquanto a vida do Egito passa debaixo de Moisés, dizendo: vai morrer sufocado, Moisés está betumado, irmãos. Moisés está protegido. E Deus vai levantar Joquebede aqui para betumar Moisés essa noite. Deus vai levantar Joquebede aqui para betumar Moisés essa noite. O Egito está dizendo: vamos pegar os jovens e jogar na vida do Egito, porque vão morrer embaraçados com a vida do Egito e vão morrer sufocados. Mas enquanto o Egito lá fora está armando um laço para destruir com a minha geração, tem Joquebede aqui que Deus está dando um livramento para fazer a arca para o teu filho não morrer sufocado. E é isso que o diabo não entendia. O quê? E aqui eu finalizo. O que o Egito não entende? Porque quando o Joquebede fez a arca, botou Moisés dentro, a Bíblia diz que ela não botou no rio, ela botou na margem. Margem não é rio, irmão. E a Bíblia diz que a filha do Faraó desceu para se lavar. Foi o verso que eu li. Então quem se mergulha na vida do Egito é a princesa. É ela que se esbalda na vida do Egito. Moisés não. Moisés está próximo, mas não está dentro. Moisés está próximo, mas não está dentro. Irmãos, quando a porta fecha, o culto não acaba não. Acaba a reunião dos salvos. O culto continua, porque a Bíblia diz: ou não sabeis vós, que sois templos e morada do Espírito de Deus. Eu vou falar isso aqui só para quem está ligado, irmão. Quando o culto acaba, sabe, há um choque de dois padrões. Dois padrões? Dois padrões. A vida do Egito e a margem do Rio Nilo. A vida do Egito e a margem do Rio Nilo. Quando a porta fecha, a gente está andando na margem. A vida do Egito está lá, mas a gente está andando na margem. Pastor, quantos cultos na semana o senhor faz? 2 cultos na semana, no máximo 2 horas. Então o pastor tem 4 horas para te aplicar a vida aqui de dentro. Mas quando as 2 horas acabam, tem 22 horas lá fora. O Egito dizendo: vem se esbaldar na vida do Egito, vem banhar na vida do Egito. É por isso que é difícil, irmão.
Porque o pastor tem 4 horas para botar na tua mente que a vida do Egito, ainda que mata a sede e mata a fome, não é saudável, quer te sufocar. Mas o Egito não, tem 22 horas, todo dia na semana, para olhar para os nossos jovens e dizer: vem beber da água. Vem matar sua sede, vem beber tua água, vem matar tua sede. Mas Deus está usando lideranças aqui. Eu estou falando de pastoreado, estou falando de pai, estou falando de alguém que lidera e apacenta alguém. Deus vai usar a tua vida para botar Moisés, ainda que seja só no limitezinho, irmão. O Egito vai passar, mas o teu filho não vai ser sufocado. O Egito vai passar, mas o teu filho não vai ser sufocado. Só quem tem mão para levantar, Paulo é o Senhor, porque ele merece. E é isso que acontece. O Egito fica virado do avesso, porque ele já armou tanto para o teu filho morrer sufocado. O Egito já armou tanto para os seus filhos morrer sufocados. Mas Deus vai dar mentalidade cristã para mães, papais aqui essa noite, e tu vai deturmar teu filho, tu vai deturmar tua casa. E quando o Egito disse é só acabar o culto que ele vai se esbaldar na vida lá fora, o Egito vai dar de cara com a parede, porque teu filho vai sair crente para a glória do nome de Jesus. Irmãos, a Bíblia disse que isso aqui também faz parte da peça que Deus tocava no meu coração. A Bíblia diz que o tempo passa, Moisés é criado, Deus usa como libertador, manda 9 pragas. Quantas pragas? Espanta o Egito, mas o Egito não solta o povo. Espanta o Egito, mas o Egito não solta o povo. Aí Deus olha para Moisés, liderança. Deus está falando com liderança aqui essa noite. Olha para Moisés e diz: Moisés, vai na casa dos líderes e manda cada um pegar um cordeiro. Pegar quem, irmãos? E avisa eles para matar o cordeiro. E comer o cordeiro. Comer o cordeiro, igreja, significa internalizar para o lado de dentro. E o sangue da bacia, pega uma esponja e passa na porta do lado de fora. Eu vou dar uma ordem, Moisés. Quando o espírito da morte passar, ver o sangue na porta, o espírito não vai poder entrar na casa daqueles que têm o sangue. Isso aqui é para quem está ligado. Irmãos, sangue significa o Evangelho. Cordeiro significa o Cristo. Então, quando a morte, a bantrofácia, passa na porta da tua casa, é por isso que tu não entende, porque tu até hoje está vivo, tanta luta, tanta prova. É por isso que tu não entende, porque no parto tu ia perdendo ele e ele está vivo. É por isso que tu não entende, porque tu te machuca, mas tu tá de pé, sabe por quê? Porque foi dada uma ordem para o Espírito entrar, mas quando ele chegou na porta, o Evangelho estava lá. Quando ele chegou na porta, o Cordeiro estava dentro. E o que eu acho interessante, Felipe, é que quem estava dentro não precisou dizer: tem um Cordeiro aqui dentro. A morte sabia que tinha Cordeiro dentro. O espírito da morte sabia que tinha Cordeiro dentro. Irmão, quem tem Cristo dentro não precisa se apresentar, é Deus que mostra. Quem tem aliança com Deus não precisa botar auréola, não precisa botar nada, dizer cheguei, não precisa, porque o céu não é para mostrar, é para quem se esconde. O céu vai te esconder hoje. O Cordeiro que está dentro de você vai te dar passaporte para subir. Isso aqui é interessante, porque Egito na Bíblia significa descida, e descerei ao Egito. Mas Canaã significa subida. Deus está dizendo: quem comer o cordeiro hoje, do lado de dentro, o Evangelho do lado de fora, nunca mais vai viver a vida para descer. Sua vida agora vai ser subida com uma nova história e cumprimento de promessa. Só 2 pegou isso aqui, vou repetir. Tua vida nunca mais vai viver descendo. Quando o Cordeiro, que é Deus, entrar dentro de você, você vai começar a subir para a glória do nome de Jesus. Foi necessário o Cordeiro morrer. Vou repetir isso aqui para quem está ligado. Foi necessário o Cordeiro morrer para que nós estivermos vivos em
Cristo. Irmãos, foi necessário um morrer para que nós tivéssemos vidas. E quando eles apresentavam a peça aqui, meu pastor, vi uma coisa na minha mente. A Bíblia diz que todos nós estávamos em pecado e destituído da glória de Deus, nós fomos. Quando a gente peca, isso aqui é para quem está ligado, monta-se um tribunal, irmão. Então quando a gente peca, monta-se um tribunal. O diabo aparece com aquele que ele está defendendo. Cristo, advogado de defesa. Diabo, advogado de acusação com seu cliente. Então quando a gente peca, monta-se um tribunal. Deus é o juiz. Jesus, advogado de defesa. Testemunha fiel, Espírito Santo. O diabo, advogado de acusação com seu cliente, que é o pecado. Então quando a gente peca, o diabo vai até Deus e disse: não te falei? A mocidade pecou. Os jovens pecou. E o meu cliente tem que receber. Pois o salário do pecado é a morte. O diabo está defendendo o pecado, dizendo: meu cliente trabalhou e vai ter que receber. Deus é justo, está no trono. Quando vai bater o martelo para condenar a mocidade que está em pecado, o advogado de defesa entra com recurso. Aí eu vou de Nazaré. O advogado de defesa entra com recurso e o diabo diz: tem que morrer porque pecou. O advogado de defesa entra e diz: longanimidade, por favor. Abraça. Aí o diabo diz: mas está escrito que quem peca tem que morrer. E o Senhor é justo e não pode revogar. Vai ter que morrer. Deus olha para o filho e diz: se você vai? O filho disse: eu vou. E a Bíblia diz que o cordeiro veio. E a Bíblia diz que o cordeiro veio. Subiu em madeira. E tem gente que diz que o diabo estava sorrindo, irmão. Foi o pior momento da história de Satanás quando Cristo estava na cruz. Porque quando Cristo estava na cruz, o tribunal ainda estava acontecendo. O diabo ainda morrendo e estava dizendo: quem é que vai pagar a conta? Meu cliente trabalhou e a dívida tem que ser paga. Cristo está na cruz. A Bíblia diz que ele dá o último suspiro e grita: tetelestai, que sem ferir o original significa a dívida foi paga. A cédula que era contra eles foi rasgada em nome de Jesus. E quando o diabo diz: está escrito que o salário do pecado é a morte, o advogado de defesa aparece e diz: mas também escrito está: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender e se converter, eu, Senhor, ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e farei a sua terra. Só quem pode adorar não pula nessa cadeira, gente. Fica de pé para adorar o nome de Jesus. Levante os cegues.